Pessoal, como todo mundo sabe, é época de eleição, né? E mais uma vez o brasileiro gosta de ser enganado, né? Mais uma vez nós estamos nesse teatro das tesouras, né? Movido a pão e circo, né? Isso é muito triste, acho que para todos nós, né? Eu nem sei como é que o Brasil, que até tinha uma, quer dizer, pelo menos pro começo dos anos 90 e até no começo dos anos 2000 até parecia ter, por exemplo, uma democracia vibrante, acaba sendo um país que acaba tendo que sempre escolher entre o menos pior, né? Geralmente é isso que acontece para boa parte dos brasileiros, né? Uh, Muita coisa aconteceu, assim, sabe? Para que o Brasil chegasse nesse ponto, assim, de pão e circo mesmo, sabe? Porque, bom, assim, é literalmente, quando a gente pensa, por exemplo, no Brasil, a gente tem que lembrar que tem outros países que até têm a mesma condição, assim, do Brasil, sabe? De serem grandes países, mas que na realidade nunca foram grandes países, né? Por exemplo, quando a gente pensa, por exemplo, no México, assim, quando a gente pensa, por exemplo, ou até mesmo em outros países, até como a Colômbia também, né? Mas eu acho que a situação deles é um pouco mais ajeitada que a nossa, né? Só que o Brasil é como se o tempo passasse, mas ele nunca tivesse superado os velhos problemas que ele sempre teve, né? Eu sempre fico muito triste quando isso acontece. Acho que para todo mundo, né? A primeira eleição assim que eu participei assim quando eu era jovem era a eleição de 2014, né? Era uma eleição muito engraçada, assim, até onde eu me lembro, assim, que eu gostei bastante de ter acompanhado, assim, os candidatos, assim, eles pareciam personagens de desenho animado, assim, parecia aqueles personagens de uma temporada, assim, que ao longo da temporada os personagens, eles vão sumir, vão aparecendo e depois eles vão sumindo, aí vai ficando os outros no final, né? Os mais importantes pro final, né? Só que depois daquilo parece que começou uma decrepitude, sabe, em relação àquilo que a gente chama do mais civilizado possível, né? Pois se a gente vê muito bem o Brasil hoje, a gente sabe que os políticos de hoje em dia, eles não são nada civilizados, né? É como se como é que eu vou dizer, a janela de Overton tivesse sido aberta, né? Para quem não sabe aí do que eu tô falando, janela de Overton é quando você tem um limite padrão dentro de uma sociedade em que tipos de discursos são aceitos dentro de uma discussão comum, por exemplo, dentro de casa, um restaurante, por exemplo, ou até mesmo numa convenção social, discursos públicos que são aceitos e discursos que não são, né? Só que, infelizmente, no caso do Brasil, aconteceu que a gente está realmente numa situação bem triste, né? Já faz tempo, né? E mais uma vez, é pão e circo, né? Brasileiro, pobre do povo brasileiro, que é um povo humilde, até a grande maioria, né? São pessoas inertes, né? Acaba tendo que escolher entre o menos pior, né? Ou aquele que. Do que aquele que realmente. Daquilo que poderia significar algo melhor, né? Porque realmente parece que não tem escapatória, cara. Realmente o Brasil virou literalmente um hospício e não tem escapatória. Eu nem sei como que a maioria das pessoas consegue aceitar realmente essa situação de insalubridade que a gente se encontra, cara. Porque é tão absurdo, cara, é tão absurdo assim, sabe, que uma sociedade, sabe, tenha decaído tanto, tá entendendo? É muito triste, cara. É muito triste. Mais uma vez, pão e circo, né? E infelizmente, os palhaços somos todos nós.